Deixa eu abrir aqui. Vamos abrir a tela, retomando a tela. Cadê? Aqui. Olha só, vamos lá. Vamos dar continuidade para a gente não, né, para a gente não atrasar um pouquinho, né? Olha só, dentro dessa perspectiva, a gente está conversando da filosofia, né, enquanto possibilidades, eu falo que a filosofia é isso, é possibilidades. A gente tem a filosofia enquanto três formas de pensamento, tá? Três formas de ação. Primeiro pensamento, primeira ação, radical, tá? Porque ela vai buscar, de fato, lá no fundinho, tá? Ela vai buscar lá no mais profundo daquilo que nós temos enquanto preceito, conceito, tradição, moralidade, aquilo que nós acreditamos como essencial para a nossa vida. Então, começamos pela radicalidade. É, de fato, ir lá no mais profundo do nosso ser e trazer à tona, tá, tudo aquilo que nós a vida inteira acreditamos como sendo essencial para a nossa vida. Por aí já começa a machucar, né? Já começa a trazer à tona sentimentos, palavras, ações que porventura podem nos machucar. Segundo passo, a filosofia é um pensamento rigoroso, tá? Porque depois que você faz esse mergulho dentro do seu mais profundo do seu ser e você resgata tudo aquilo que ali existia e que você acreditava que era o seu porto seguro para a tomada de decisão na sua vida, você vai fazer levantamentos coerentes se de fato isso é ou não importante. E com isso vêm as contradições e as ambiguidades. Porque imagina só, vocês se dedicarem um ano inteiro ao Enem, decidiram fazer exatas, saúde, humanas, e de repente no quarto período da sua disciplina cai a ficha e você fala assim: eu não queria humanas, eu queria saúde. Ou eu não queria saúde, eu queria humanas. Ou eu não queria nem saúde nem humanas, eu queria exatas. Então é algo que a gente tem que parar para pensar. Porque dentro dessa perspectiva de buscar radicalmente, no mais profundo do seu ser, as suas escolhas, a sua essência, aquilo que te norteou a vida inteira, você vai começar a perceber que esse processo rigoroso de buscar refletir sobre as suas escolhas e as suas possibilidades vai gerar alguns sentimentos, talvez, de angústia, de contradições, e sentimentos esses que às vezes nós não estamos preparados para isso, que é o sentimento de recomeçar. A gente tem que aprender a recomeçar, porque mudanças se fazem necessárias. Depois da radicalidade, depois do processo rigoroso, a gente entra no processo de conjunto, que é perceber que eu vou retomar aquela ideia que eu falei com vocês no início, que um conhecimento ele não pode fragmentar a realidade. O conhecimento ele tem que possibilitar ao indivíduo ver a realidade como um todo. Vamos falar, por exemplo, do desemprego no Brasil, né? Quais são as soluções para o desemprego no Brasil? Política pública. Política pública é o que mais existe no nosso país. É o que mais tem de bonito no papel. Mas, de fato, para combater o desemprego, que o desemprego gera a desigualdade social, que gera fome, que gera miséria, nós temos que abrir oportunidades de emprego. Então, não é criar políticas públicas, mas sim dar às pessoas a oportunidade delas trabalharem. A partir do momento que a gente dá à pessoa a oportunidade dela trabalhar, a gente combate o desemprego, combate a desigualdade social, combate a fome, e eu arrisco dizer que combatemos até a violência, uma porcentagem da violência. Então, é uma questão a se pensar. A filosofia ela traz com isso. Ela faz com que a gente busque, a gente pense e a gente proporcione uma explicação mais real a partir de teorias que nós buscamos ao longo desse nosso caminhar. Teorias que talvez nós acreditamos que fossem reais, né? Princípios,
tradições, moralidades, mas que, na verdade, perpassaram ao longo da nossa vida como sendo, mas hoje, para nós, merece uma certa reflexão. Repito para vocês, não estou dizendo que devemos negar a história, não estou dizendo que devemos negar as tradições, não estou dizendo que devemos negar os princípios dos quais nós acreditamos a vida inteira serem princípios que deveriam sim nortear as nossas escolhas e a nossa vida. Mas estou dizendo que nós devemos colocar sob o crivo da dúvida, porque até de fato, né, até que ponto, de fato, aquilo que nós acreditamos tem sentido para a gente, faz lógica para a gente. Porque se não faz lógica, nós devemos buscar um caminho que de fato faça e que tenha uma certa coerência. Então, falar da filosofia, olha aí, é falar dessas dimensões, dimensão filosófica. O que é a filosofia? Existem várias maneiras de pensar a filosofia. Existe uma classificação para as formas de pensar, né? Quais são as formas de pensar que nós buscamos como uma maneira de aquisição de conhecimento? Tá? Ela tem uma dimensão histórica. Quando surgiu a filosofia, qual a importância da filosofia para a humanidade, que foi aquilo que eu trabalhei com vocês no primeiro momento. A gente dá o devido valor a essa disciplina, a essa ciência filosófica, porque ela acaba sendo o berço de todas as outras. E compreender o atual é voltar ao passado e fazer uma análise como um todo. A dimensão social, que é fazer com que todo o conhecimento teórico que nós adquirimos ao longo da nossa vida estudantil e acadêmica, ele tenha um retorno na sociedade. Conhecimento teórico, conhecimento prático, fusão, junção dos dois. Porque do que adianta vocês fazerem 10 períodos de medicina, 10 períodos de direito, né, 8 de educação, e depois que vocês formarem, não terem como colocar em prática todo o conhecimento construído e adquirido dentro desse processo acadêmico e estudantil. A gente tem que pensar nessa dimensão social, bem como na dimensão científica, que é a relação desse pensamento reflexivo com a ciência. A ciência no sentido de que a fusão desse conhecimento teórico, desse conhecimento prático, ele pode trazer benefícios para a sociedade, ele pode trazer benefícios para a população. Então, mudanças são necessárias e se fazem necessárias. É do dia para a noite, meninas? Não. É fácil? Não. É impossível? Não, é possível. Mas requer que nós nos reconheçamos como necessitados dessa mudança. A gente tem que perceber a nossa necessidade de mudar, mas mudar de fato. Mudar as nossas palavras, mudar os nossos sentimentos e mudar as nossas ações para que assim a sociedade mude conosco. No contrário, se nós ficarmos dentro do nosso mundinho, dentro do nosso universo, mudanças não acontecerão. Tá? Vamos ver rapidamente esse vídeo, só que trabalha um pouco essa ideia. Havia roupas, sentimentos que já não me servem mais. O tempo corre de sentir sempre um passo atrás.
Pensei mais de 1 milhão de vezes sem parar em desistir de mim, por não acreditar. Eu já sou o meu melhor motivo pra comemorar. Tudo muda até a estação, certo e de esperança aos corações. Como ontem passou, e o amanhã ainda não é meu. Tudo que mudou me transformou no que hoje sou eu. Como ontem passou, e o amanhã ainda não é meu. Tudo que mudou me transformou no que hoje sou eu. E o presente é o presente que a vida me deu. Mudanças, né? Eu falo que mudanças são essenciais na vida da gente, meninas. É essencial que haja mudanças. Eu falo que, se a gente for parar para pensar, né, grande parte das decisões que tomamos na nossa vida e escolhas que foram tomadas, talvez, quantas não foram as vezes que nós precisamos e necessitamos de alguém para fazer com que essas mudanças, essas escolhas tivessem um direcionamento correto. Ou então, nos foi dado esse direcionamento por alguém e, de fato, nós não escutamos. Nós acreditamos que era desnecessária a opinião alheia, o conhecimento alheio. Eu falo que não existe a possibilidade de não mudar, a vida muda. Você queira ou não, as coisas acontecem. A vida dá continuidade, com você escolhendo ou não. Porque o simples fato de você não escolher já é uma escolha. Então, você tem que perceber que a vida ela caminha, a sociedade ela caminha, e que as nossas escolhas elas podem trazer benefícios para a sociedade. Ficar de braços cruzados e não fazer a escolha devida no tempo certo, no momento certo e com a circunstância certa, isso talvez pode trazer não benefícios, mas malefícios para a sociedade e, consequentemente, para você num futuro muito próximo. Então, a gente tem que pensar muito. É necessário fazer escolhas. E dentro dessa perspectiva, a gente tem a filosofia. Tá? A gente vai ver esse cara para frente, o Tales de Mileto. O Tales de Mileto foi o primeiro filósofo a pensar, a idealizar a palavra filosofia. Tá? Tem uma diferença entre aquele idealizador, aquela pessoa que criou, né, a palavra filosofia, e a gente vai ver que tem aquele que colocou em prática. Então, o filósofo pré-socrático que idealizou o termo filosofia foi Tales de Mileto, um grande filósofo da filosofia pré-socrática, considerado o pai da ciência, da filosofia ocidental, que foi um dos primeiros caras, a gente vai ver, a romper com a mitologia. Foi um dos primeiros caras a fazer com que as pessoas acreditassem que o conhecimento, o ato de pensar, de refletir e de perceber que mudanças são necessárias e se fazem necessárias para que a gente possa compreender a realidade que chega até nós. Ele foi o cara que idealizou a ideia de que tudo provém da água. Não existe vida sem a água. A água é o elemento essencial para todas as coisas. Isso a gente vai ver na filosofia pré-socrática. Tá? Então, ele é o primeiro cara a romper com um pensamento que, ao longo de séculos, falava que tudo era assim, tudo podia se explicar através de narrativas.
E ele vem com essa ideia da palavra filosofia como a possibilidade de pensar por si próprio. Em contrapartida, ele foi aquela pessoa que idealizou o termo filosofia. A gente tem agora, né, o Pitágoras de Samos, né, o grande idealizador do Teorema de Pitágoras, que foi aquela pessoa que colocou pela primeira vez em prática, de fato, a palavra filosofia, o termo filosofia. Então, a gente tem aí, no final do século VI, início do século VII, a ideia da filosofia na sua praticidade. Né? Ele fala que, a gente vai ver isso também na filosofia pré-socrática, né? Segundo ele, os números representam a totalidade, representam toda a ordem social, toda a ordem cósmica, tudo aquilo que existe no universo, na relação indivíduo e sociedade, indivíduo e universo, pode ser explicado através dos números, da harmonia dessas relações. E ele dá o exemplo dos acordes musicais. Cada letra representa um acorde, né? E mesmo sendo acordes diferentes, o quanto é prazeroso ouvir uma música. E são acordes diferentes. Ou seja, a harmonia dos números, a harmonia das coisas, elas tendem a proporcionar para o universo e para as pessoas grandes benefícios dentro dessa perspectiva de uma relação. A gente vai ver isso mais para frente. Só estou mostrando para vocês que a gente teve um cara que idealizou o termo, Tales de Mileto, e a gente teve um cara que começou, de fato, a colocar em prática a teoria da filosofia, só que este através dos conhecimentos matemáticos e da harmonia desses conhecimentos. Enquanto Tales, ele se preocupava, de fato, em mostrar para a sociedade, para os indivíduos, que o conhecimento ele perpassava a compreensão de que não existe vida sem água. Independente de qual estado ela se encontra, sólido, gasoso e líquido, a água é água e ela é essencial para gerar vida, para dar vida. E o Pitágoras ele vem com a ideia da matemática. A gente vai ver isso mais para frente. Para a gente interagir, pense nessa pergunta. Uma verdadeira reflexão filosófica seria capaz de proporcionar ao indivíduo uma mudança de atitude? Pensa, tá? Começa a pensar. Vamos lá, eu vou lá agora no negocinho de novo, tá? No modo interativo. Vamos lá. Pense, eu vou enviar o link para vocês. Deixa só ele abrir aqui. Só um minuto, a nossa amada internet. Agora vocês têm a opção sim, não e talvez. Tá? Uma verdadeira reflexão filosófica seria capaz de proporcionar ao indivíduo uma mudança de atitudes? Né? Pense. Deixa eu voltar aqui. Eu tenho que interromper e enviar a pergunta. O link. Prontinho. Enviei para vocês. Vamos lá. Manda ver que eu vou abrir aqui. Sim, não ou talvez? Se achar que não, não tem problema não, tá? É opinião, cada um tem a sua. Tá? Se achar que talvez, também não tem problema não, cada um tem a sua. Ah, interessante. Isso diz muita coisa. Sim, talvez. Uma verdadeira reflexão filosófica seria capaz de proporcionar ao indivíduo uma mudança de atitude? Sim, talvez. Interessante. Eu gostaria muito de ouvi-las. Como eu sei que talvez vocês fiquem um pouco envergonhadas, né, em dizer o sim e o talvez, a gente vai deixando isso para frente. Se alguém quiser falar, eu gostaria muito de ouvir. Mas se tiver envergonhada, não tem problema. Depois a gente trabalha essa ideia. Aí fica a critério de vocês. Mas é muito interessante a gente pensar no que vocês revelaram ali nessa possibilidade de pensar o conhecimento filosófico. De fato, pode proporcionar,
mas também talvez não proporcione a partir do momento que a pessoa não aceita a mudança, né? Se a gente não aceita a mudança, se a gente não aceita a possibilidade do vir a ser, se tornar algo real, realmente talvez ela não tenha tanta lógica assim, porque nós vamos permanecer assim, vamos ser assim e vamos morrer assim. Aí não existe realmente perspectiva de uma mudança. Porque quando a gente está falando da filosofia, olha isso, são atitudes filosóficas que são importantíssimas na nossa vida. Por quê, o que, como, quais. Por que as coisas são como são, o que as ideias são, como os fatos e valores são, quais as consequências disso em nossa vida. Pensa, eu falo que um exemplo disso é uma criança, galera. Se vocês têm aí irmão mais novo, ou irmã, sobrinho, ou sei lá o quê, a criança ela exerce esse papel da atitude filosófica com muita propriedade, né? Você fala com ela, Maria, senta. A Maria vira para você e fala assim, por quê? Aí você fala, porque papai está pedindo para sentar. Mas por que papai está pedindo? Uai, só, caiu a internet aqui, caiu a de vocês também? Ô, vocês estão me ouvindo? Sim. Caiu a internet, o meu deu conectando aqui. De vocês não deu, não? A minha não caiu, não. Uai, sou, a minha caiu, a minha ficou assim, conectando, conectando, e vocês sumiram da minha tela. Aí eu falei, Jesus, o que que aconteceu? Então tá bom, então foi só a minha que caiu e voltou novamente. Retomando a ideia, né? A criança é o ser mais filosófico que existe porque ele só encontra a lógica naquilo que ele quer, na medida que aquilo para ele vai ter sentido. Sente, por quê? Porque papai quer. Mas por que papai quer? Porque o papai está pedindo que você sente. Mas por que eu devo sentar? Porque senão você vai cair e vai se machucar. Mas e se eu cair e me machucar? O papai vai ter que te levar no hospital. Mas levar por quê? Olha a lógica. Eu falo que isso é muito importante porque todos nós conseguimos ter respostas. Só que as respostas exigem de nós um certo conhecimento, uma certa busca. E essa busca às vezes nos incomoda. Vamos brincar um pouquinho. Vamos lá, deixa eu deixar vocês um pouquinho bravos. Vamos lá, vamos pegar para Cristo. Bia, liga seu áudio rapidinho aí. Pronto. Beleza, muito obrigado. Bia, me defina o que é o amor. O amor é um sentimento que você tem quando coisas te agradam e você como é que fala? É apaixonado por aquilo, te faz bem e esse tipo de coisa, eu acho. O que te faz bem? Ai, meu Deus. O que me faz bem, ai, meu Deus. Acho que estar com a minha família, porque me proporciona um sentimento de paz. O que é família para você? Meu Deus, família são aquelas pessoas que se importam com você, te dão carinho, amor e sempre estão ali para te dar suporte. Quem são essas pessoas no dia de hoje para você? Meus pais e minha irmã, O que eles representam para você? eles representam. Ai, meu Deus, não sei. Eu tô brincando, Bia, eu tô brincando. Olha só, eu peguei a Bia como Cristo. Me perdoe por ter te crucificado nessa manhã de sexta-feira, tá? Mas isso é muito importante. Eu te agradeço imensamente pela sua participação, Bia. Você poderia muito bem falar assim: eu não quero participar, eu não quero interagir. Mas eu digo que todos nós somos facilitadores e podemos gerar conhecimento desde que a situação ela seja colocada diante de nós. Né? Eu venho te questionando aí perguntas em cima de perguntas e você tem resposta para elas sim, de acordo com o seu pensamento, de acordo com a sua verdade. Todos nós temos, galera. Eu falo que o que nos falta de fato é encararmos o porquê, o que é, o como é, o onde, o qual, como realidades da nossa vida, para que a gente de fato compreenda. E eu juro para você, Bia,
chegaria um momento que você voltaria e retomaria a mesma ideia de que família são aquelas pessoas que te fazem o bem e aquelas pessoas que se importam com você. E você bateria a tecla, o martelo nessa questão. Porque, de fato, a gente tem que tomar consciência de tudo aquilo que chega até nós e aquilo que vai nortear as nossas decisões. E vocês são capazes, meninas. Eu falo que o jovem de hoje, ele é capaz de pensar. O jovem de hoje é capaz de fazer as escolhas corretas. O jovem de hoje é capaz de fazer das oportunidades e possibilidades que chegam até ele, né, grandes realizações pessoais e coletivas. Mas a gente precisa acreditar. A gente precisa acreditar que isso é possível. Porque se nós não acreditarmos que isso seja possível, a gente acaba nos perdendo, nós acabamos nos perdendo dentro de um contexto grandioso. Porque a prática da filosofia, ela vai nos levar a uma imensidão de possibilidades. A reflexão, a conhecimento, a sabedoria, a amizade, serenidade, pensar, cultura, e aí vai. São inúmeras as possibilidades da prática da filosofia. Mas, para chegarmos a essa prática diária, requer que percorremos um caminho. Negação, né? É aquilo que a gente tem, né? É perceber que determinadas coisas que carregamos conosco, enquanto sujeito, enquanto ideias, enquanto sonhos, se fazem necessárias pensarmos sobre elas. Talvez nos afastarmos um pouco de tudo aquilo que nos impede de nos aproximarmos do outro, de nos aproximarmos do meio, de nos aproximarmos da sociedade, de nos aproximarmos do conhecimento. Nós temos que nos afastar um pouco de preconceitos, de discriminações, de intolerâncias, de acharmos que somos melhores do que os outros porque somos brancos, ou porque somos isso, ou porque somos aquilo. A gente tem que se distanciar um pouco disso. E esse processo, na filosofia, a gente dá ele como um processo de negação. Depois, a gente entra no processo de questionamento, onde a gente vai buscar questionar, a gente vai buscar criticar, a gente vai buscar investigar essas nossas ideias para que, de fato, a gente consiga perceber se elas possuem uma lógica ou não na nossa vida e na sociedade. Questionando, nós alcançaremos um processo de conclusão onde nós perceberemos, onde nós iremos perceber que o indivíduo, ou todo indivíduo que busca, ele alcança. Todo indivíduo que busca, alcança. Mas a conclusão, o resultado dessa busca vai se dar através da negação e através do questionamento. É um processo longo, mas possível. Olha as frases desses caras. Magníficas. Sócrates. A vida não examinada não vale a pena ser vivida. Aristóteles. O ignorante afirma. O sábio duvida. O sensato reflete. Sócrates. Sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. Santo Agostinho. O mundo é um livro, e quem fica sentado em casa lê somente uma página. Platão. Tente mover o mundo. O primeiro passo será mover a si mesmo. Rousseau. A natureza fez o homem feliz e bom, mas a sociedade deprava-o e torna-o miserável. Pense nessas frases. São filósofos que, ao longo do século VII, final do século VI e século VII, e até hoje, nessa sociedade contemporânea, pós-moderna, essa sociedade que temos hoje, trazem para nós reflexões muito importantes. Reflexões que são necessárias para a gente pensar a vida. Pensar aquilo que conduz o nosso existir, conduz o nosso viver. Vejam o vídeo.
Gostaria muito que a gente pudesse pensar um pouco, né? Eu falo que se a gente parar para analisar de fato, né? Esse vídeo rapidamente ele retrata várias situações da nossa vida, né? Situações que estão aí batendo a porta a todo momento, fruto das nossas escolhas e das possibilidades que são geradas e que nós geramos e que fazemos por valer. Então, assim, é sempre muito importante, eu sempre digo isso, a gente ter a autonomia de fazer valer a nossa própria história de vida. Não siga o modismo, tá? Não siga aquilo que a sociedade quer que seja feito ou que só tem aquilo para ser feito. Não, existem possibilidades, existem caminhos. Pegue as rédeas da sua própria vida, das suas próprias escolhas, né? Não permita com que as pessoas façam das suas escolhas as escolhas delas. Não permita com que as pessoas escrevam a história da sua vida. É você que tem que escrever a história da sua vida, porque somente assim a gente vai alcançar de fato essa autonomia, essa criticidade, essa solidariedade, essa competência que é algo tão importante na sociedade na qual nós vivemos hoje em dia. E isso depende de cada um de nós. O rumo, tá, da nossa vida cabe a nós decidirmos, cabe a nós fazermos, cabe a nós trilharmos, cabe a nós escolhermos. Lembrando que para cada escolha existe uma consequência. E se a gente de fato não pensar e não refletir sobre as possibilidades e as escolhas que porventura tenhamos que fazer no nosso dia a dia, consequências virão. E nós teremos que ter a capacidade e a dignidade de assumir essas consequências que são frutos das nossas escolhas. E a gente encerra por aqui. Meninas, porque está faltando 2 minutinhos ali para encerrar. Alguma dúvida até agora? Pode ligar o Não, áudio. não. Não, de boa, tranquilo. A filosofia, por enquanto, não é um bicho de 7 cabeças, não, tá? Por enquanto. Na hora que a gente for caminhando, a coisa complica um pouquinho. Mas, assim, esse é só o primeiro momento da introdução à filosofia. Só para vocês perceberem que a filosofia é muito mais importante do que a gente imaginava ser. E, às vezes, a gente não dá o devido valor a essa disciplina, a essa ciência filosófica. E ela tende muito a contribuir para cada um de nós e para a sociedade. Segunda coisinha, semana que vem a gente vai usar a aula de sexta-feira, logicamente, para as 2 de sociologia. Beleza? Beleza. Beleza, então tranquilo. E a outra coisa, vou aguardar a semana que vem, que já vamos estar aí nos 15 dias, né, desse primeiro momento de isolamento. Se a gente for permanecer em aula remota, a gente procura uma maneira mais eficaz para a gente fazer as atividades, beleza? Porque se não for retomar, a gente vai encontrar uma solução, a gente está junto. E eu peço a vocês, eu estou saindo na rua uma vez por semana, né? Caso encontrem comigo, pode mexer comigo, porque eu talvez passe perto de vocês e não as reconheça.
pelo fato de não ver quem de fato vocês são, pela câmera está fechada, né? Então, se passarem por mim, digam, me cumprimentem, tá? Olha eu aqui, porque eu mexo. Quem me conhece, a Maria que me conhece, sabe que eu cumprimento, eu mexo, né? Então, assim, nesse primeiro momento, me cumprimentem até eu guardar a fisionomia, nome de vocês. No mais, eu desejo a vocês um feliz, abençoado final de semana, tá? Se cuidem, cuidem das pessoas que vocês amam, porque de fato elas são importantes não só para vocês, mas para que a gente possa viver nessa paz tão desejada por todos nós. E até sexta-feira. Qualquer coisa, só mandar mensagem no Zap Zap. E eu vou compartilhar lá com vocês as apresentações de hoje, beleza? Abre o áudio! Abre o áudio! Beleza, obrigada, Augusto. Obrigado eu. Fica com preguiça, não. Boa aula para vocês agora. Tchau, tchau.